Fala pessoal, tudo bem com vocês? Conteúdo aqui hoje bem simples, mas também bastante útil, tá? É um assunto bem importante. Bom, a gente está vendo ali as funções, né? Vocês viram já as funções, os procedimentos ali que a gente chama também de procedimento armazenado. Vocês viram as triggers, né? Que são os gatilhos. E, bom, como nós estamos falando de funções, de procedimentos, vocês devem se lembrar que uma das coisas mais úteis, né, que nós temos quando a gente vai programar são as estruturas de dados, certo? E uma das estruturas mais utilizadas, vocês vão ver isso mais para frente, né, quando estiverem fazendo sistemas maiores, são as listas. Ou sejam elas listas com tamanho limitado, né, que são os vetores, ou as listas dinamicamente alocadas. E aqui na SQL tem uma forma da gente trabalhar com um tipo que é parecido com uma lista, que são os cursores, né? O SQL Cursor. Vocês vão ver agora aqui então como que isso funciona. Isso é bastante útil para a gente aqui em banco de dados, tá? Em LBD aqui no caso. Nós vamos ter uma estrutura que é o cursor, que permite a gente tratar os dados dentro de uma função como se fosse uma lista. E é bem parecida mesmo com a lista encadeada, que nós temos ali as operações de você avançar na lista ou voltar na lista, né? Você pega elemento por elemento. Vou mostrar então para vocês como que nós trabalhamos com isso, tá? Tem aqui o meu SQL aqui, né? Meu pgadmin, e vou mostrar para vocês como que nós fazemos. Existem algumas, deixa eu arrumar a tela aqui, algumas maneiras da gente trabalhar isso, né, o cursor. Então ele vai ser sempre dentro ali da nossa função. Então eu vou criar uma função aqui, vou mostrar para vocês. Teste cursor. Ela vai retornar um void, né? Returns void as PGSQL. E nós vamos ter aqui, né, aquela estrutura normal, begin end. Só que aqui nós vamos ter vocês já viram essa seção aqui, né, que é o declare, lá nas funções. Só que aqui nós vamos ter uma declaração agora dos nossos cursores. Existem algumas maneiras de nós declararmos o cursor. Ele é um tipo de dado, né? Cursor assim, tá? Pode ver até que já ficou ali destacado, né? E nós temos algumas formas de declarar ele aqui. Por exemplo, aqui o cursor 1, tá? Assim, é igual no slide. Você pode só colocar aqui o nome dele, o nome dele, cursor 1, e esse tipo aqui, ref cursor, acho que tá certo, ref cursor, que você vai depois atribuir um cursor para ele. Vamos ver aqui esse outro tipo. Aí isso sim, ele é um cursor e você coloca qual consulta ele vai estar relacionado. Por exemplo, vamos colocar select nome from funcionário, é uma tabela que nós temos. E você pode ter também um cursor que você tem um parâmetro nele, por exemplo aqui, ó, parâmetro key, ou sei lá, nome, né, se fosse pra gente usar naquela função ali. E aí você faz aqui for e vai a sua função, a sua consulta. Mas se bem que deixa eu ver o que tem dentro de funcionário aqui, só pra gente fazer porque nome não vai ficar bom não. Funcionários. Setor, salário, nome. Vamos colocar setor. Aqui é funcionários. Setor aqui. E não colocando. Na contratação.
integer, aí from funcionário, where, ano contratação, é igual a sua chave lá, ano. Então esse é um jeito de nós fazermos um cursor que depois vai receber um parâmetro, tá? Então essa primeira aqui ela vai ser usada, ela pode ser usada para qualquer consulta, a gente atribui depois, faz a abertura do cursor. Essa já tem uma consulta que está determinada para ela, esse cursor 2. Isso aqui tem uma consulta determinada, mas ela tem um parâmetro que ela deve receber, tá? E aí na hora de tratar isso aqui, nós temos algumas formas de tratar. Essa primeira aqui, você vai ter que abrir ela e falar qual que é a consulta. Então nós vamos fazer open, assim, nome da variável, né, cursor 1, e fala qual que é a consulta. Select, sei lá, asterisco, from, funcionários. Tá? Isso aqui vai ser a forma de você utilizar ela e pode utilizar daí para frente. Tá? Essa daqui, ela já tem a consulta determinada. Então ela é só a gente abrir ela aqui. É como se ele já tivesse executado a consulta e aqui dentro dessa variável eu tenho a lista. Lembra que eu falei que isso aqui para mim, para nós, é como se fosse uma lista, tá? A terceira, que é a que tem um parâmetro, você vai passar aqui entre parênteses o parâmetro. Né? Por exemplo, aqui 2000, que nós colocamos ano ali. Tá? Então assim que nós vamos utilizar ela. Aqui tem outras formas de você fazer, esse daqui pode vir dentro de uma variável também. Tá? Então é assim que a gente utiliza. E aí, para você trabalhar com isso aqui, lembra que como que é lá que eu falei que isso parece com uma lista, né? Na lista, a gente pega um nó, né, da sua lista encadeada por vez. Aqui é a mesma coisa. Nós temos aqui, digamos que nós estamos trabalhando com aquele 2 ali, que pega todos os funcionários, né, e pega o nome. Nós temos uma lista, no caso aqui com 4 funcionários. E a gente vai pegar um por um. E aí tem as formas da gente caminhar nesses dados. Vou pegar aqui o slide, que estou olhando aqui do lado, e colocar aqui para vocês verem. Aqui eu tenho as formas de caminhar. Né? Eu tenho aqui o fetch e eu vou colocar que ele coloca, né, a próxima linha dentro da memória. Depois você tem que colocar uma variável onde você vai guardar. E você pode falar aqui como que você quer caminhar. Né? Se você vai para o próximo, você retorna uma linha anterior. E tem como você colocar, ir para a última linha ou para a primeira linha aqui pensando nas tabelas, tá? A tupla. Que o resultado, a gente está falando lista, mas é uma tabela, né? E cada elemento também vai ser um nó na lista, é uma tupla. E tem como você também retornar N linhas passando aqui o parâmetro. Então tem várias formas de você trabalhar isso, de você percorrer dentro. Eu vou fazer com vocês E tem várias outras formas, depois vocês veem aqui no slide. Eu vou trabalhar com vocês uma forma bem simples, deixa eu pegar aqui o exemplo, que é para nós percorrermos, fazer um cursor aqui e percorrer ele, uma forma simples. Vamos deixar aqui esse cursor 2, né? Vamos colocar, ele já tem uma consulta pronta, né? E aí, nós podemos fazer o seguinte, você pode percorrer ele com o fetch lá, depois que abriu, ou tem outra forma que eu gosto mais, que é você faz uma interação sobre ele com o for. Quem já programou em Java ou em Python viu que você consegue fazer assim uma interação sobre uma lista. Né? E você coloca o resultado de cada interação dentro de uma variável. Então aqui, ó, para uma variável tal, qualquer que eu vou criar aqui, por exemplo, nome, func, tem esse exemplo no slide, tá? Do tipo texto. Então, para nome func, ó, in e o nome do meu cursor, faz um loop. Tá? Isso é parecido com o que se tem lá em Java ou em Python. Quem já programou lá sabe, acho que a maioria de vocês programou em Python, né?
vocês fizeram. E aí é simples. Quando você faz esse daqui, dessa forma, você não precisa ir caminhando com o FET lá. Cada interação desse laço, ele vai pegar um elemento, o próximo elemento dessa lista, dessa tabela, e colocar nessa variável aqui. Então eu posso, por exemplo, aqui, ó, mandar imprimir, se eu quiser saber. Ó, raise notice, opa, nome do funcionário. Parametrizo, né? E mando imprimir. Faço isso aqui, ele vai, deixa eu arrumar aqui, executar para mim. Vamos ver se está certo aqui a declaração da função. Aparentemente sim, vamos tentar executar. Select teste cursor. E eu mando executar isso aqui. Ele executou, é a mensagem que eu mandei, tá? Ele não tem resultado aqui, lembra que ele retorna void. E aqui as mensagens, ó, o nome dos funcionários, ele está mandando todos, tá vendo? Simples aqui, ó, um laço que faz uma interação. Esse é o jeito mais simples que eu gosto de utilizar. E aí, com esses dados aqui dentro do for, você pode fazer aqui um if, né, com o nome e ir testando aqui, fazendo, sei lá. Aí depende da lógica que você vai ter aí. Então tem essa maneira de caminhar. Quando você não precisa ficar indo e voltando, é melhor assim, né, do que você usar o FET. Tá bom? Então acho que é bem simples aqui a estrutura. Não precisa necessariamente retornar um void, tá? Aqui eu retornei void porque eu só queria mostrar para vocês percorrer aqui o cursor. Mas você vai usar isso numa função comum, tá? E depende da lógica lá da sua função. Então tem aí os exercíciozinhos no slide e tem aí essas funcionalidades lá listadas que vocês podem testar. Tá? Então testem aí que isso é bem interessante.